E aí meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Humberto. Mais uma semana, mais uma parte de The Last of Us. E como sempre, videozinho aqui, comentando sobre o episódio. Toda semana tem esse e vários outros. Então deixa um like bonito, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Mas eu assisti o episódio 6 dessa série maravilhosa e vim te contar o que eu achei. O Ministério do Entretenimento adverte, esse vídeo contém spoilers. O episódio começa bem levinho, nos lembrando do terrível fim do Henry e do Sam. Essa breve recapitulação é importante para manter fresco na nossa memória os sentimentos dos protagonistas. Ambos carregam uma sensação de incapacidade muito grande e isso afeta cada um deles de um jeito diferente. Uma das coisas que mais tem foco aqui é a ansiedade do Joel e suas crises diante do medo. Mas do que ele tem medo? Essa é uma incógnita que parece clara, mas na realidade tem múltiplas origens. O episódio esconde um pouco, porém mais adiante fica evidente que mais do que morrer, o Joel tem medo de deixar morrer. Tem medo de se apegar a algo que tenha grandes possibilidades de morrer. E que essa morte venha por conta de sua ineficiência em manter a integridade daqueles que estão do seu lado. Refletindo sobre si, ele diz que não é mais o mesmo. Mas será que isso é realmente um grande problema? Há discussões paralelas que indicam que isso pode ser um ponto positivo, como quando a Ellie aponta que ele não mata mais pessoas inocentes. Enfim, passaram-se 3 meses e esse salto temporal implica em muita interação não vista. Isso deixa um buraco de dúvidas a respeito da relação dos dois. Em que pé será que está a proximidade deles? Eles criaram algum tipo de laço? 90 dias é muita coisa. Para uma pessoa que perdeu tanta gente em tão pouco tempo de vida como a Ellie, é fácil se apegar a alguém que está tentando manter ela viva. Para o Joel, que já foi pai, pode não parecer fácil, mas é inevitável criar um vínculo afetivo com alguém que assume um papel muito parecido com o de um filho. Aquela história de só uma missão, de que a Ellie é uma carga, não existe mais. Ele pode tentar mentir o quanto quiser para si mesmo, mas ele já criou um laço. Só precisa dar o braço a torcer e abraçar essa realidade. A missão até existe, ele vai continuar, mas não vai ser tão fácil assim deixar essa pessoa de lado. Aqui ele até tenta, mas não consegue não. Há uma breve passagem pela casa de um casal de senhores, bem no meio do nada, e eles orientam geograficamente o Joel e a Ellie, além de alertar que existe um rio que não é bom atravessar ele. Tem gente perigosa por lá, que se o Tommy, irmão do Joel, atravessou esse rio, provavelmente ele tá morto. Isso não parece assustar tanto a Ellie, porque ela confia na companhia do Joel, mas definitivamente isso deu um calafrio na espinha do Joel. Aqui já entra o dilema que eu citei. A respeito do que é esse medo? Mas a jornada continua, o inverno é rigoroso, a gente vê mais interações com diálogos muito importantes, a Ellie abrindo o jogo sobre usar o sangue para tentar salvar o Sam, e como ambos inocentemente nem faziam ideia que para achar essa cura, pode ser que eles tenham que abrir a cabeça da menina. Para ela, tirar um pouco de sangue, botar numa máquina, já resultaria na vacina. Até que ponto o desejo de salvar o mundo vai levar ela? Vamos descobrir. Por enquanto, a gente sabe dessas duas coisas. Ela quer muito, mas eles ainda acham que vai ser só uma espetadinha e já era. Aí eles caminham até o que pode ser aquela tal ponte muito perigosa e adivinha? Era. Logo, eles estão cercados por um monte de gente armada em cima de cavalos, em total desvantagem. Qualquer movimento agressivo é loucura e é lógico, isso amplifica o sentimento de impotência do Joel diante dos fatos. Ele não pode fazer nada. Quando apontam a arma para ele e o cão farejador vai checar se tá tudo bem, ele até sente um certo receio, mas ali é a vida dele em jogo. Agora, quando chega a vez da Ellie, que ele sabe que tá infectada e ele não pode nem se mexer ou argumentar para tentar ajudar, só pode ficar ali, parado, contando com a sorte e a boa vontade de um cachorro que ele nem conhece para não estraçalhar a menina ali atrás, aí sim você vê que ele tá com medo. O que é isso? É desdém? Ele realmente não tem um laço com ela? Ai, Joe, eu acho que isso aí é um traço de empatia paterna, hein? O importante é que uma dessas pessoas nos cavalos é a atual esposa do Tommy, irmão do Joel.
Esse diálogo já vira mesa, os dois se reencontram e esse reencontro acontece em Jackson, que só aparece no segundo jogo, enquanto no primeiro a gente vê bem de longe e o reencontro em si acontece na usina elétrica, aqui na série foi ao contrário, a gente vê de relance a usina e se aprofunda mais em Jackson. Jackson que inclusive é o cenário dos meus diálogos favoritos até agora dentre todos os episódios dessa série. Mas antes de chegar lá, a gente entende um pouco a dinâmica desse lugar. Eles vivem literalmente o comunismo, como a Maria fala e pega o Tommy de surpresa. A gente também vê de relance o que muito provavelmente é a Dina, que vai marcar presença na segunda temporada. Temos a Estrela, versão pitica da Eguinha que acompanha a gente no segundo jogo, e eu fiquei procurando alguém que parecesse o Jesse também, mas não achei. Enfim, diálogos. O primeiro é quando o Joel conta muita coisa pro irmão, mas nenhuma verdade. Por que ele fez isso? Porque ele encontrou o irmão em uma situação muito diferente do que imaginava. O Tommy estava casado, vivendo tranquilo em uma comunidade bem aconchegante, e vendo essa situação, ele não consegue falar a verdade sobre ele, nem sobre a morte da Tess, talvez se sentindo diminuído, e também não conta sobre o motivo da Ellie ser uma carga tão importante. Porque ele tá com um certo receio de quem ele realmente pode confiar ali, chegando até a duvidar do que o próprio irmão faria com essa informação. Mas ainda assim pede para ele levar a Ellie no resto do caminho, e o Tommy recusa, revela que a Maria tá grávida, que ele precisa se manter vivo, pois é responsável direto por mais uma vida agora. O Joel não recebe muito bem essa informação, os dois entram em conflito e se desentendem completamente. Pura teimosia do Joel, convenhamos. Ele tem muita coisa para se preocupar, passou por muita coisa, mas às vezes parece que ele esquece que os outros à sua volta estão vivendo no mesmo mundo, têm suas próprias histórias. E essa pluralidade da vida é um assunto recorrente em The Last of Us, no jogo e agora na série. Em vários níveis diferentes, esse conceito vai ser levado ao extremo e trazer muita emoção para os espectadores, fiquem vendo. Segundo diálogo interessante, acontece depois da Ellie ver um memorial com a filha da Maria e a filha do Joel na casa do Tommy. Ela foi acolhida lá, ganhou um coletor menstrual e durante o corte de cabelo rola uma conversa perspicaz sobre o passado e confiança. A Maria não parece confiar muito no Joel por saber o que ele já fez, mas a Ellie não mede esforços para lembrar que o Tommy fez as mesmas coisas e que o Joel tá bem diferente agora. Terceiro diálogo. Tommy vai se desculpar com o irmão e o Joel desaba. Ele abre o jogo sobre a imunidade da Ellie, conta sobre a morte da Tess, ali ele expõe toda a sua vulnerabilidade, seus medos, o temor de ser incapaz de proteger as pessoas. Afinal, ele não pode fazer nada diante da morte de muita gente importante recentemente. A gente acompanhou isso e a gente é capaz de entender o que ele está dizendo, porque é um sentimento real. Mas a gente sabe que ele também é muito capaz, porque um sentimento real não reflete um fato, e os fatos só nos levam a crer que muito do que ele se culpa por não conseguir evitar iria acontecer inevitavelmente. Não dá para controlar tudo. O último diálogo, muito bem adaptado do jogo, nos mostra que a Ellie escutou o desabafo do Joel e não ficou muito feliz sabendo que vai ser abandonada por alguém a quem ela estava depositando sua confiança. O Joel mais uma vez é cabeça dura e incapaz de compreender que cada um está vivendo sua própria batalha e se auto-intitulou o dono da verdade sobre perder alguém querido. Para ele, a Ellie é muito jovem para saber o que é perder, mas ela já perdeu desde que nasceu num mundo devastado desses. Ela perdeu todo mundo que ela chegou a amar um dia e a última pessoa em quem ela estava entregando seu coração estava ali, jogando umas inverdades duras demais da forma mais insensível possível. O resultado é que ele provavelmente passou todo o tempo depois disso pensando a respeito da burrice que cometeu e como ele estava se enganando. Na manhã seguinte, é ele quem parte com a Ellie. Eles parecem muito mais conectados agora. Às vezes, grandes adversidades vêm para agregar. E chegam na universidade, só que ela foi abandonada. Sem vagalumes, só tem coisa velha, macacos, uma pista de para onde eles foram, que é também para onde eles devem ir agora, e pessoas estranhas. O Joel entra em conflito e é gravemente ferido na altura de vários órgãos vitais, perde muito sangue. Eles conseguem fugir, mas a Ellie tá no meio do nada, no inverno, sem suprimentos de socorros, com alguém à beira da morte. O final chega com a mesma música que encerra o primeiro episódio, Never Let Me Down Again, do Depeche Mode, só que cantada em outro ritmo, e ganha um significado completamente diferente.
taking a ride with my best friend. Agora nos resta esperar uma semana para ver o que acontece, e esse episódio 7 vai nos contar a história da DLC do game, Left Behind, com a Ellie, antes de sair de onde morava, no dia em que foi infectada pela primeira vez. Enfim, mais um episódio excelente. Esse não teve tanta ação, mas não ficou para trás em nada, porque a qualidade do texto supriu tudo o que eu espero de um episódio dessa série. Deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal com o sininho para tu acompanhar a minha opinião sobre essa reta final de The Last of Us. A gente já tá no episódio 7, vai até o 9, falta pouco. Além de poder conferir todos os outros vídeos do canal. Valeu, um grande abraço e até a próxima!